pessoal, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo. Começa mais um programa, nosso podcast sobre vinhos. E hoje a gente tem a presença ilustre de grandes pessoas do mundo do vinho. E antes de qualquer coisa, não esqueça de clicar no sininho lá no YouTube, seguir nossa página no Instagram e acompanha nós, segue, fortalece a página que a gente agradece muito. Bom, hoje a gente está com pessoas muito incríveis do mundo do vinho, que são o nosso querido Veronese, da Vinha Brasil, uma pessoa do mundo do vinho muito importante, e o Leandro Lima, desculpe, que é uma pessoa aí também muito importante no mundo do vinho aqui de Curitiba. Bom, meu querido parceiro de trabalho, Anselmo, né? Isso aí, grande Fábio. Vamos lá. E, queridos, apresentem. Que beleza, muito bom. Obrigado aí pelo convite e pela lembrança. Né? Claro, sempre. Ah, sempre. Convidar a gente. Espero que a gente possa... Eu sempre falo assim, por exemplo, se 1.000 pessoas assistirem, mas a gente conseguir inspirar sobre o que nós formos falar aqui, se a gente conseguir inspirar a vida de uma pessoa, já valeu a pena. É verdade. Então, que a gente consiga isso. Sabe uma coisa que eu costumo falar, principalmente quando entra um cliente na loja e pergunta algumas informações que é mais básica, daí a gente procura direcionar muito o conhecimento da pessoa para ela começar a aprender de uma maneira mais correta, né? Uhum. Aí a pessoa às vezes pergunta sobre o terroir. A gente fala, olha, a videira é como se fosse uma esponjinha. Ela absorve todas as características do ambiente, do clima, da umidade do ar, do solo que ela está, e vai transmitir tudo aquilo no vinho final. E eu sempre faço questão de frisar, 90%, 95% de tudo que o vinho vai se tornar não foi o enólogo que criou, foi a videira. Ela Exatamente. é a responsável. Finalizar o processo é fermentar, envelhecer e acabou. Fantástico o que você está falando, porque nós falamos antes sobre o Pinot Noir, lá de Santa Maria de La Versa, na Itália. Olha só que curiosidade. Eles são proibidos de regar, ou seja, não pode colocar água na planta. Lá é uma lei local. Por exemplo, se der uma safra boa, ok. Depende tudo exclusivamente da natureza. E como é que ficou esse Pinot lá na região? O Pinot é maravilhoso. Ele puxa mais para o francês, mais para o sul-americano, ou não? É exclusivo? Não. É algo exclusivo. Europeu, né? É europeu. Elegante, né? Elegante. Porque essa bebida, o Pinot, a uva, ela é sensível por natureza. Ela é sensível, ela é delicada. Não é em todo lugar que você consegue cultivar o Pinot Noir. E aqui, por exemplo, na Sul América, você não vai conseguir fazer um bom Pinot Noir. Por exemplo, tem alguns bons Pinot Noirs, né, na Argentina, né? Ok, a Chácara faz um Pinot Noir maravilhoso e tal, mas... A chácara na Argentina, né, pessoal? Isso, acompanhar. A Chácara vinícola argentina. Mas você sente assim que falta. Eles são pesados, né? Isso. Porque o clima é mais desértico, Alcoólicos. é quente, então Exatamente. é mais alcoólico, Exato. pesado. Tem aquela fase na vida que a gente gosta, né? Então, o que acontece? Por Mas... exemplo, aí o que acontece? Vai uma pessoa e bebe um Pinot Noir na Argentina, até de uma vinícola desconhecida, que faz um Pinot Noir, né, rasinho e tal. A pessoa vai beber aquilo e fala assim, nossa, mas eu não gosto de Pinot Noir. Eu não gosto. Depois de ter tomado Malbec ainda, né? Entendeu? Aí fica aquilo na cabeça da pessoa. Aí um dia a pessoa vai lá num lugar desse, na Itália, bebe um bom Pinot Noir, vai lá em Borgonha, bebe um bom Pinot Noir, vai lá em Champagne, ali em Reims ou qualquer outra, bebe um bom Pinot Noir, a pessoa fala, mas para aí. A gente brinca que a gente estraga o paladar. Aí nunca mais quer beber outra coisa. E outra da Pinot, que tu falou que é bem curioso, o que o consumidor leva muito em consideração quando coloca o vinho na taça? A cor, né? A Pinot, ela é transparente praticamente. Né? Ela é muito clarinha, né? Então, Você pega um vinho desse, a base de Syrah, Exato. Mourvèdre, né? A O cor cliente é acha que aquele vinho transparente ali não tem estrutura, não tem aromas, não tem sabor. Você associa a cor à potência, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver Se isso. fosse assim, o Barolo não era tão forte, porque ele é clarinho, né? Perfeitamente. Pega um Nebbiolo, os Nebbiolo da Itália, Nebbiolo. todos eles são claros. A cor é rala, a cor é mais pálida, né? Exato, mas a estrutura da casca da uva que Você traz sabe, isso. o Gadiano, tem um lugar lá na Itália, que também fica ali, próximo a Milão,
aonde é um lugarzinho pequenininho, eles fazem um O tal de Rovescala. Gadiarone. Esse é o primeiro vinho que eu importei Gadiarone. pro Brasil. Aí eu fui Nossa, muito bom aquele conhecer, vinho. eu fui conhecer o que era o Gadiarone. Cara, os caras pegam o suco da uva, né? Moe. Vamos falar da uva, que eu acho que poucos Sim. brasileiros conhecem Por essa favor. uva, que é a croatina. Vocês já venderam esse vinho. Nossa, Né? Sim. Croatina. Que é uma incrível. uva Fantástico. é fantástica, ela tem estrutura. O Veronese eu estarei lá em breve conhecendo o Muito legal. Veronese. Agora, mas olha que coisa espetacular, os caras colocam um tonel de... É uma fibra... Parece uma fibra de vidro. Isso, é como se fosse um tambor, assim, de meio plástico, meio borracha. Fica um material... colocam naquele tambor, assim... Hermético, fechado. Colocam Sim, sim. naquele tambor lá e aquele vinho, ele começa com uma graduação de açúcar altíssima. E ele vai baixando. Aí passa um ano, Vai fermentandinho. 2, Ó, 3 anos ali naquele tonel, sem contato com madeira. Nossa. E baixando o açúcar. É todo um processo natural que ele faz, porque ele não quer ter interferência nesse vinho. Porque o Gadiarone é uma forma de produção muito ancestral. Então, desde o processo de colheita da uva, processo de cuidados com os vinhedos, Sim. ele tem parcelas de croatina separadas e ele vai estudando ano a ano o perfil do vinho que ele quer fazer. Que espetáculo, né? Então Muito isso é muito delicado. Não, e aí ele vai daí- fazendo essa conclusão nesse tanque, Sim, para depois e finalizar. E quando você bebe, eu lembro do sabor só de falar aquilo. Que É legal. uma coisa louca. E as pessoas conhecem? Não. Não. E fica a dica, né, pra quem tá assistindo, prove um croatina porque vai se surpreender, né? Vai. No mundo vinho tem coisas que você não imagina, né? Esses dias no sábado à noite, eu estava vendo um programa sobre vinhos na TV e estava passando sobre os vinhos suíços. Agora não vou me lembrar exatamente o local, mas era uma encosta perto de um lago, mas muito íngreme, que era feito de taipas para você conseguir produzir, assim como no Douro, só que mais íngreme que isso. E aí, como é que eles colhiam essa uva, né? Então, eles pegam um cesto, que dá mais ou menos uns 400 quilos, colhem essas uvas, as encostas, geralmente são uvas brancas, e aí para tirar e transportar esse cesto, não tem como de lá. Eles usam, a não ser por helicóptero. Olha só. Então, o helicóptero vai, pega esse cesto e leva até a vinícola. Eles passam um rádio para o helicóptero vai lá, quando está pronto, os cestos estão prontos e levam. Né? É a única forma que eles conseguem. Tão íngreme que é. Tão íngreme. Que legal. Então, assim, você vê coisas que... Olha o desafio, né? Que nem no Douro, né? Uma trabalheira, né? Se você olhar como eles preparam o solo lá no Douro para produzir a uva, Tudo né? em terraços, né? Isso, e eles têm que separar as pedras do solo, fazer as taipas, né? Para conseguir produzir. Por que o vinho se torna caro? Muita gente não entende essa questão da produção. Né? um Exatamente. O vinho é caro, sim, mas olha a colheita, como que é o processo. Não é mecanizado. Então, Você isso sabe quanto que influencia. custa uma barrica de carvalho de 200 litros? 225 litros. 225. Aqui no Brasil, Dá uns $1.800, né? é 12 mil reais é mais barato. Na faixa de Nossa. 2 mil. Na faixa de 2 mil. Né? 225 Depende. litros 2 a mil 300 dólares. garrafas, né? De Exatamente. 750. Agora Então, isso você onera no imagina- custo do produto. Você imagina um produtor que Só usa uma vez, né? todo ano vai usar 100 barris, né, de primeiro uso, por exemplo. Ele vai ter que comprar todo ano 100 barris. Né? E não tem jeito, né? E Se não usa tem uma jeito. vez, acabou. E não tem jeito. Imagina, então é um custo altíssimo. Sem contar o tempo que leva desde a colheita, eu não estou nem falando da formação da videira, falo da colheita até que o vinho chegue ao mercado, né? Exatamente. Você vai levar em conta a videira desenvolver, amadurecer 10 anos, né? Aqui, Começa aí, né? aqui na Argentina, em General Alvear, o lugar, então não chove, praticamente não chove. Chove 300 milímetros o ano, né, mais ou menos. tipo assim, 3 dias no máximo no ano. O degelo da montanha traz aquela água e a prefeitura canalizou e eles vão abrindo e fechando aquele Umas canal. comportas, né? É um canal, assim, né? Passa na propriedade de todo mundo lá. Cada hora no dia, cada um pode usar durante 1 hora a água.
E funciona maravilhosamente bem, não tem intervenção do governo, nada. Eles abrem e eles mesmos fecham, porque o vizinho lá precisa usar a água. A questão de consciência, né? Exatamente. Mendonça, né? Muito forte isso. Né? Também. Então, veja, cada lugar tem o seu problema particular ali que eles enfrentam de produção. Isso. Né? Que nós, consumidores, por exemplo, tudo bem, não é obrigado a saber essas coisas e tal, mas seria interessante, assim, as pessoas entenderem um pouco esse processo. Exatamente, não é fácil. Até voltando na questão, é um assunto muito importante isso aí, né, Veronese? Que é a formação do vinho, que está na garrafa. É fácil você chegar numa loja ou num restaurante e solicitar um vinho e beber. Mas e tudo o que aconteceu atrás? Pessoas envolvidas, famílias. E outra coisa, Leandro, uma outra coisa que você falou aqui, eu lembrei. Aí o cara pega uma garrafa assim, escura, né? Uma garrafa escura, deixa lá numa temperatura lá dos seus 13 graus, guardadinho, constante, beleza e tal, bonitinho. no escuro, né? Por que ele faz isso, hein? Por que a garrafa é escura? Por que lá fica nos 13 graus, né? Por que é escuro? Aí o cara fala assim, isso aí não tem nada a ver. Daí vai lá, deixa a garrafa 2 anos aqui de pé. Põe na prateleira da prateleira, estante. na estante, tal, né? Daí vai abrir o vinho não tá bom. Aí o vinho não tá bom. Aí eu já ouvi muito isso. Nossa, mas a gente bebeu o vinho lá na vinícola, é diferente. É o mesmo vinho, mas lá é diferente. Claro que vai ser. Eu já na verdade, aprendi sobre vinhos, eu até contei no primeiro podcast que a gente fez, né? Programa. Então, eu sou meio autodidata, fui autodidata e depois ia fazendo litragem, né? Mas é o melhor conhecimento. E aí, um dia eu fui não vou falar o nome, fui numa pizzaria aqui em Curitiba e eles serviram um vinho e era um vinho mais do dia a dia, mas não era um vinho aqueles reservados, era um vinho bacana. Só que ele estava totalmente inerte, mas estava sem nenhum sabor, uma água. E aí eu perguntei, mas, é um vinho de uma safra jovem, né? A rolha aparentemente não indicava nada. O que acontece? Perguntei pro garçom, né? Eu falei, não sei. Onde é que você armazena esse vinho? Daí ele falou, lá perto do lado do forno da pizza. Porque daí eu vi que ele estava fresco. Não, eu refresquei porque o vinho geralmente está meio quente, mas era inverno. Como é que o vinho está quente? Não, é que a gente armazena no lado do forno da pizza. Isso mesmo, acertei, Aí eu fiz questão de ver. Quando eu cheguei lá, tinha uma pilha de caixa. Cara, tava uns 50, 60 graus. Meu Deus! Então, é por isso mesmo que tem essa proteção aqui. Pra rolha, né? Tem essa não ter proteção. contaminações externas, né? Também por isso, porque tem um vídeo interessante na internet onde o cara tira a proteção aqui, né? E deixa próximo aqui de um fogo. E vai esquentando e a rolha vai saindo sozinha. Então, saiu. Sim. Né? O vinho não combina com calor. Não combina com claridade. Sim, ele combina com calor na Nem produção. com barulho. Nem com Lá na barulho. uva. Agora, uma coisa muito interessante, naquela tarde que a gente passou com... eu não lembro o nome da menina. Da brasileira que trabalha com o Gerard Bertrand. Ela explicando do processo biodinâmico que eles fazem esse vinho. É uma coisa que eu... Às vezes eu ouvia falar do Chile com relação ao eucalipto, mas nunca tinha ouvido falar sobre ervas. Né? Como eu nasci no interior, a gente usa erva para um monte de coisa. Mas ela explicando, no caso desse vinho, que agora mesmo eu estava sentindo o aroma dele aqui, um pouco de lavanda, um pouco de alecrim. Ana Paula. Ana Paula. E aí, ela explicando que eles tratam o vinhedo com ervas. Com a lavanda, com o alecrim, orgânico, né? algumas plantas naturais e as outras eles inserem no meio para ou acelerar ou desacelerar a biodinâmica da uva e esse aroma acaba passando, essas moléculas, né, que saem do aroma dessas plantas, acaba indo para a uva. É uma coisa assim, quem é de agricultura
creio que vocês também, assim como eu, já morou em interior, entendem, né? Então, por exemplo, se você pegar um pé de laranja e colocar próximo a um pé de limão, o que vai acontecer com a laranja? Cruzamento. Vai estar mais amarga. Ela vai ficar mais azeda. Azeda. Ela vai ficar mais azeda, a laranja. O limão vai passar isso. Porque embaixo ali da terra, todas as plantas se comunicam. Sim. Então, por exemplo, lá nessas plantações aqui, tem muita erva natural nativa. Por exemplo, eles não plantam. Tem alecrim, tem tudo que é tipo de anis. Incrível, anis. né? É natural do lá nascer. E aquilo é que nem praga, como a gente fala. O mato deles não tem ervas. mato, mas tem as ervas. Teoricamente para nós é mato. E quando eles colhem essas uvas, todos esses sabores de ervas passam para essas uvas. É interessantíssimo, é maravilhoso. Então, por exemplo, você pode perceber que o vinho francês, basicamente, não todos, mas basicamente o vinho francês vai lembrar um pouquinho de anis. Sempre. Sempre. Porque é do terroir. Até dentro disso, falando dos aromas, a madeira no vinho. Colocar o vinho em madeira ou não. Isso é uma questão de safra a safra e o que o enólogo quer fazer. Se ele tem uma safra muito boa, ele vai dosar ali o que tal produto eu vou deixar na madeira, tal produto não, porque é uma questão de muito também polêmico. Polêmica. Muito polêmico. E a madeira vem para somar no vinho. Ela não pode sobressair os aromas e o paladar do vinho. Então, o consumidor brasileiro está muito... Enquanto um produtor francês vai usar no máximo, que na grande maioria, vai usar no máximo 12 meses de madeira, ou seja, 12 meses a bebida dentro de um barril de carvalho. Tem produtor argentino que deixa 2 anos, 2 anos e meio. É que se perdeu a essência do processo, né? Sim. Que é assim, quando nasceu esse processo de envelhecimento, de se descobriu que o carvalho que gera benefícios para o vinho, ele entrou como uma forma de afinamento, de ajustar, de deixar mais elegante. Hoje em dia você vê muitos produtores, né, que acabam colocando para realmente dar gosto de madeira. E são coisas completamente diferentes. Para esconder alguma falha. Outra questão, né? Mas, então, claro. Nesse embate, um dia eu entrei num outro treinamento de vinhos, inclusive com vinho nosso até. Que o pessoal associa. Qualidade é isso, não? Foi o Chapoutier. O Chapoutier faz vinhos elegantes. Elegante. O europeu, em geral, né? São vinhos elegantes. E aí, falando do vinho, não sei o quê, contei toda a história... mas esse vinho é muito leve, nossa, não sinto nada na boca. Falei, mas o que seria um vinho leve para você? A destinência de madeira. Olha, isso é legal. Por exemplo, o Michel Chapoutier, ele é um dos melhores enólogos da França, né? Ele que dirá do planeta, né? Ele é chamado assim o pai do Rhône, né? Porque ele comanda ali toda aquela região, ele faz uns vinhos espetaculares. Mas é um estilo francês, tem toda a suavidade, a elegância e a fineza do vinho. E ele fez um vinho recentemente para Anne-Sophie Pic, que ela é a melhor chefe de cozinha do mundo, ganhou vários prêmios, foi a primeira chefe 3 estrelas Michelin do mundo, mulher, né? E ele fez um vinho para o restaurante dela, né? Ela tem restaurante não só ali na França, mas em alguns lugares, né? Inclusive está disponível na Vinho Brasil. Exatamente. E ele fez um vinho, tipo assim, puxa, eu vou fazer um vinho para o restaurante da mulher. Como é que tem que ser esse vinho? Né? Então, eu tenho que pensar que esse vinho, ele deve se enquadrar, se encaixar com vários tipos de comida, porque ela tem um restaurante e serve várias coisas. Então, quanto mais eclético ele for, melhor. Né? Então, ele fica assim, um pouco mais neutro, não muito, tipo assim, você pode comer qualquer coisa e beber aquele vinho. Ele realça a comida, né? Sim. Exatamente. Não vai... Mas esse é o fundamento do produto, não é? Isso aí. Exatamente. Mas no mundo do vinho tem coisas muito inusitadas, né? Até vou fazer um desafio para cada um de nós contarmos uma coisa inusitada que viu sobre vinhos. Eu posso começar, já que eu provoquei o assunto. Eu estava em uma visita na Itália, na Toscana, e aí um dia eu fui visitar umas vinícolas, só que era assim, sem agendar. Então eu
fui em quais estavam abertas, né? Eles não te recebem normalmente. Não. Só que numa eu entrei, era uma vinícola bem mais simples assim, né? E eu cheguei lá, parei o carro tal, e fiquei olhando os vinhedos. E aí eu vi que saiu um senhor com um garrafão assim de uns 20 litros. Era uma bombona, como se fosse d'água, de policarbonato. Exatamente essas bombonas que a gente usa para água aqui. Ele saiu carregando uma dessas, botou no carro, e aí eu quis saber, né, o que estava acontecendo. E aí eu vi uma bomba, uma estação assim, com uma bomba, como se fosse uma bomba de gasolina. E ele veio de lá, com esse vinho. Eu perguntei onde ele tinha pego o vinho. Ele pegou lá. Então, o vinho era vendido em litro. E você pegava ele com uma bomba de gasolina, bombeado como uma bomba de gasolina, e ficava marcando lá Quantos litros você queria? Quantos litros que você queria. Ele pegou os 20 litros e foi embora. Daí, que estava lá justamente aprendendo italiano, eu já falava um pouco, mas desenvolvendo um pouco mais italiano, e culinária. E aí, perguntei para ele, conversei um pouco com ele. Ele falou que a família dele, isso era no sábado, no domingo ia fazer um almoço estilo bem italiano, aqueles que você chega às 11 da manhã, vai comendo cada sequência, cada passo, né, dos pratos, e em família, né, e ele sai de lá de noite, às 7, 8 da noite. Então, os 20 litros era para a família beber durante o final de semana. E normalmente, os 20 litros durariam 15 a 20 dias, mas como era uma festa importante da família, ia ter mais gente e iriam consumir os 20 litros no dia. No domingo. E é normal eles fazerem isso. Eles pegam, e era, eu acho que 69 centavos ou 89, eu não lembro bem, ao litro de vinho. E eu provei vinho, e era bom. É bom. Esse vinho da casa, que aqui a gente se assusta, mas pô, olha, você está falando da Itália, né? Cantina Rick. Eu sou suspeito porque... É fã. Eu sou fã de vinho italiano. Para mim, olha... incrível, né? A comida italiana, você já percebeu que é a mais simples do mundo? E é saborosa. E é saborosa. E o vinho é a mesma coisa. Sim. É muito bom. Complementando essa tua história, depois nós vamos nas curiosidades, mas a Cantina Rick tu conheceu, Sim. né? Uhum. E a primeira vez que fui lá, eu vi esse mesmo cenário que tu me falou agora. Ela tem na vinícola, os vinhos que nós importamos em garrafa, ela tem lá para comprar desse mesmo. O cliente chega lá com a bombona ou com um garrafão e coloca o que ele quer e vai para casa. E paga muito mais barato. Então, ela tem um setor específico para o consumidor local. Deus me livre, aqui não pode. Então, veja a praticidade de você consumir vinho na Itália. Então, aqui no Brasil, poderíamos ter Nossa, meu Deus. esse caminho para que o consumidor acessasse com facilidade e pagasse menos. Então, é uma forma de você agregar conhecimento, cultura sobre o mundo do vinho de uma forma simples, barata, sem modernidade. Não, o vinho tem que estar na melhor garrafa, melhor rolha. Não. Agora conta a sua história. Continuo com a minha história? Então, eu vou falar em Itália porque aqui no Brasil, óbvio, tudo se compra e se vende muito pela apresentação, né? Então, de qualquer produto que você vá adquirir, a primeira coisa é a imagem. E o brasileiro, no vinho, ele é super habituado a comprar pela imagem. Garrafa bonita, imponente, rótulo tem que estar 100% maravilhoso, não pode ser um rótulo simples, só escrito vinho, ou escrito o nome da vinícola, ou a uva. Se não tem uva, é pior ainda, daí que ele não compra, né? Eu tive na Castello di Stefanago, que é uma 7ª geração de família fazendo vinho na Itália. E eles produzem em torno de 75 mil garrafas só. E um vinho em específico, eu acho que nós provamos junto já esse vinho, que é o Piedi Lupo. Eu não importo mais ele, porque a vinícola vai produzir esse vinho só em safras específicas, as melhores safras, e a venda só local na vinícola, em torno de 7 mil garrafas. Então eu não consigo mais importar. Esse vinho, ele vinha numa garrafa ecológica, tipo, super leve, apresentação simples, estava escrito Piedi Lupo e a uva, croatina. Nada mais. E atrás informações devidas que tem que ter para importação. Eu, na Itália, questionei para Antonietta, proprietária da vinícola. Podemos melhorar esse perfil de garrafa, de apresentação, para continuarmos importando o produto? Porque o brasileiro ele é muito enjoado nessa questão.
ela foi direto e objetiva. O italiano é assim como o europeu normalmente é, né? Ela pegou a garrafa e falou, tipo, literalmente, não tem nada que me leve a comprar esse produto numa prateleira sem conhecimento. Não é cativante o Não é rótulo. cativante. Visualmente simples. Exato. Mas ela falou, eu garanto o que tem dentro. O vinho é da melhor qualidade. E outra, o consumidor compra uma garrafa de vinho para beber o líquido ou para pegar a garrafa e pôr na prateleira. Então, se ele colocar na prateleira, ok, tu me garante isso, eu faço uma garrafa bonita, apresentação bonita. Agora, eu me responsabilizo pelo líquido. O resto não... Então é isso, é uma questão que o brasileiro precisa aprender também, essa questão cultural. Por isso... que tem essas garrafas pesadas Sim, hoje em dia, porque é para isso, né? Por isso que o pessoal aprendeu isso aqui no Brasil, e quem está importando vinho hoje, quem está fazendo vinho, desenvolvendo rótulos, eles estão fazendo... Você pode perceber que tem muito vinho no mercado aí com um rótulo diferente, sabe? Sim. Modernidade. Aí, isso, E moderno. a garrafa? Aí o cara olha, o rótulo é chamativo. O cara compra, entendeu? Ele paga mais pelo insumo do que pelo líquido. A gente vê na loja muitas pessoas fazendo o teste retal da garrafa, né? Essa história do fundo da garrafa. Pô, isso gera polêmica, hein? Sim. Então a pessoa pega a garrafa e vê o peso dela e se ela tem o fundo. É claro que o cara que projeta a embalagem, ele já sabe disso. Então, se ele quer se sobressair em relação aos outros, ele faz propositalmente uma garrafa com fundo maior e mais pesada. Não quer dizer que o produto vai ser melhor que qualquer outro. Você vê onde está a preocupação da pessoa. Né? Sim, claro. Então, por exemplo, quando a gente faz lá no nosso showroom, degustação, aí essa é uma das perguntas. Então, muita gente pergunta, escuta, esse negócio do fundo da garrafa aqui, o que significa? E eu, né, só falo assim, não tem nada a ver. Não significa nada. É uma função Não técnica. significa nada. É uma função técnica. E pronto, e paro de falar. Mas é pelo hábito, né? Não que eu queira tratar mal a pergunta e tal. Mas é a verdade. E já né? vou para outro assunto. Aí a pessoa fala assim, eu acho que o cara não sabe não, hein? É engraçado, porque o fundo existe só para ter mais matéria aqui, para ser mais resistente. Mas aí Exatamente. são para vinhos E a específicos, pressão, no caso. Isso. Mas não, eu tive numa vinícola, o cara ele sai da vinícola em torno de 200 mil garrafas dia. Tipo, é um laticínio de vinho que eu chamo, porque é muita coisa. Os vinhos do cara são simples, da vinícola. Mas ele precisa vender. Ele tem uma cota que ele precisa tirar da vinícola todo dia. Então ele pega a garrafa bonita, apresentação bonita. A vinícola lá perto onde tu foi visitar. É isso que ele quer. Ele não se importa com o líquido. Que é o contrário, que nós somos profissionais da área, nós nos importamos com o líquido, mas o produtor lá não. Eu quero que o meu vinho esteja no mundo inteiro. Então eu vou colocar uma garrafa que chame atenção. Faz um rótulo bonito. Eu rótulo bonito e o resto, meu amigo. Porque o negócio é vender. E a sua história, Fábio? Meu Deus, deixa eu lembrar da minha história. Entre tantas que a gente conhece, eu lembrei de duas, na verdade. Uma, até relacionada, a gente estava falando de treinamento. Eu fui num certo restaurante, obviamente, não vou falar nomes aqui, mas você vê como é que é essa questão de treinamento, né? E quando querem dar um embromation. Aí as pessoas não te conhecem, não sabem quem você é. E eu lembro que eu pedi de uma certa vinícola que eu vi no cardápio. Eu tinha vários vinhos de uma mesma vinícola. Daí eu pedi um Gewürztraminer, que é uma uva perfumada, elegante, legal. E pela proposta do que eu estava querendo no momento, era o melhor. Aí o cara voltou com um Chardonnay. Aí queria me convencer que era a mesma coisa. Eu lembro... Daí a coisa foi... Meu Deus, foi longa a história. Mas assim, no mundo do vinho, uma coisa bacana, assim, que me chamou muita atenção. Eu lembro que numa viagem para Salta, eu conhecia na região e, assim, você viaja em Salta, primeiro que Salta é uma cidade grande, até, assim, com prédios, assim, bacana, né? E de lá você pega um carro e vai para Cafayate, né? O Cafajate, né? Sim. Como eles falam. Aí você vai para lá, é uma cidade mega pequenininha e a economia gira em torno das vinícolas, né? E é uma região absurdamente alta. Extremo norte da Argentina, ali é muito legal. E aí, visitando algumas delas, ali próximo à cidade, tinha umas muito afastadas, não valia a pena, não tinha tempo também. E eu fui conhecer a Domingos Molina, do ladinho da Iacochuia. Pô, você pega o Iacochuia, é um preço violento, absurdo. E um vinho bom, pesado, estruturado, incrível. E do ladinho deles a Domingos Molina. Esse vinho acho que nem vem para o Brasil. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eles tinham lá um barrilzão, né, de
de 18 mil litros para fazer a fermentação. Só que o que é interessante é que ele era cortado assim, ou melhor, isolado internamente em diagonal. E daí numa parte ele tinha Malbec e na outra ele tinha Taná dentro do vinho. Era um negócio assim, o tonel em si era cortado em dois para aproveitar espaço. Eu nunca esqueci disso. Se você não vê isso em vinícola, eu achei uma coisa muito interessante. Aí ele tirou, tipo, tinha uns bicos em duas pontas diferentes, provar o vinho de duas partes diferentes. Era bem legal. Aí tinha indicação no meio dele, assim, tipo um corte em diagonal para mostrar o isolamento dela. É uma questão mais técnica, mas para quem é do mundo do vinho, é uma coisa que não é muito comum de se ver, né? Você vê tudo separado, bonitinho, né? E um lugar seco. E aqueles cactos, né? De papaléguas, assim, grande, né? Bonitinho, né? Pô, aquilo é grande, é uns 3, 4 metros de altura aquele negócio. Exato. É muito legal. Vamos entrar num outro assunto que eu acho que é um pouquinho polêmico, mas que é importante e o consumidor leva muito em consideração isso, que é a graduação de álcool no vinho. Essa história de que quanto mais alcoólico, melhor o produto. Eita, então, meu Deus. Voltamos para a Europa. Europa, a graduação de álcool é 12, 12,5, 13, até 11. Aqui pegamos América, 15, 16. Aí entra como vinhos nobres, difícil de eu sempre legislar isso. Eu sempre lembro as pessoas que a gente acostuma a tomar vinho aqui no Brasil. Assim, há gerações como a nossa, a gente aprende a tomar muito começando do vinho colonial, passando para o vinho fino, e aí você começando lá do reservado e vai vindo evoluindo. Certo. Hoje em dia, as pessoas, por terem acesso a várias situações, principalmente por causa de contrabando de vinho, pega muito da Argentina, contrabando mesmo, né? Porque você vê muito problema nessa área. Então, você vê muita gente começando por vinhos argentinos. E acha que associa muito essa potência, essa estrutura, a esse padrão de vinho. Exatamente. Simplesmente alcoólico, pesado, madeira, então, o suco de cupim, né? Desequilíbrio total. Porque potência, mas não é um vinho estruturado, né? Até na semana que passou, eu tive que responder a pergunta para um cliente, né? Sobre o álcool. Qual a maior graduação alcoólica que você consegue fazer um vinho, né? Um vinho sem enriquecer ele com álcool, né? Certo. Que é o caso do vinho do Porto ou outros licorosos, né? Vinho fortificado, né? Vinho fortificado. O máximo que eu vi é 17 graus e eu tenho uma garrafa que tem 17 graus de álcool, um Amarone. Amarone, eu vou complementar essa questão do álcool. Eu tenho um primo que mora nos Estados Unidos, ele tem churrascaria lá, e ele é todo ano de produção, tem um cliente que é amigo dele, é dono de vinícola, e ele vai ajudar na colheita. Tem vinho que chegou a 20, natural. 20 graus. Natural. Meu Deus, a Califórnia é muito quente, né? Então, caramba, imagina a potência aí eles têm uma lei interna da Califórnia, as vinícolas, que o governo permite que você dilua água no vinho para baixar o álcool. Porque senão tu não consegue comercializar. Imagina você abrir uma garrafa de vinho fino a 20 graus de álcool. Meu Deus, derruba o pior. Derruba. É um vinho fortificado. Então, eles tentam chegar aí a 14, 15 para ter um equilíbrio de consumo. Aqui no Brasil, daí já deve ser vendido como vinho fortificado. É. Agora, um exemplo. Pega esse vinho aqui, lá do sul da França, né? Languedoc. É muito quente lá. Muito calor. 14,5 de álcool. Você sente o álcool no vinho? Lógico que não. É Mas você diz, pega um vinho aqui sul-americano, é muito calor também, vai ser vinho com a graduação mais alta também. Já nasce em 14,5, né? Exatamente, essa é a média. Mas é o equilíbrio entre o álcool, o aroma, o sabor, a estrutura do vinho. Tudo no vinho a gente fala isso. Tudo no vinho, a palavra-chave é equilíbrio. Perfeito. Tudo é equilíbrio. Não adianta. Pode falar do que for disso, daquilo, da acidez do álcool, do tanino, dos fenóis que ele tem ali dentro, que vão gerar aromas, né, e tudo mais. Mas não, tudo é equilíbrio. Exatamente. Não tem como, né? E o vinho, ele... Assim, eu não vejo problema com graduação, né? Mas o vinho, ele precisa entregar algo. Né? Porque cada vinho tem a sua história. Então, a gente vende um vinho, inclusive, lá da Espanha, e você abre aquele vinho e você começa a beber o vinho, ele tem um sabor, né? Ele começa ali fruta maduras, só fruta madura, ok. Depois de 10 minutos já começa chocolate, depois mais 15 minutos café, entendeu? Por quê? Porque é a região lá de Ribeira del Duero, né? Que é o mesmo rio lá, o Douro, lá em Portugal, e depois ali na Espanha vai virar o Duero.
E essa vinícola, ela fica do lado lá da Vega Sicília, que é um fenômeno mundial. É a Valdoeiro, né? A Valdoeiro. Nossa. Pô, vamos dar nome aos bois. É. Eu fiquei curioso nesse vinho aí. Qual que é? O nosso Finca Azaia? Azaia. Vinhaço. O Finca Azaia. Um custo-benefício excelente É e tal. um fenômeno esse E vinho. ele foi eleito pela Decanter em 2017 o vinho do ano, inclusive, né? E é um vinho custo-benefício excelente. O que é? Um baixo custo, baixo valor, pelo que ele entrega, né? Então é um vinho complexo. A complexidade dele é o barato do negócio. Isso é muito legal. É? Ó, que nem agora, a gente tá tomando o Gerard Bertrand, o Laclap. Ele é um vinho encorpado, ele é 14,5. Mas mesmo assim, mesmo a gente sendo do vinho, obviamente acostumado, mas é muito fácil de tomar um vinho. Elegante, ele é macio, é tranquilo de tomar. Não é aquele vinho que você obrigatoriamente tem que acompanhar com comida. Exatamente. Ele é muito redondinho. Esse vinho, ele tem uma passagem de 9 meses por madeira. Você não percebe, porque a madeira tá ali como benefício original, do pra vinho dar francês. elegância. Do vinho francês, eu conto rapidinho aqui o que eu sempre ouvi. Então, muita gente sempre chegava para mim e falava assim, eu não gosto de vinho francês. Eu não gosto de vinho francês. Olha só a frase, marca isso. Eu não gosto de vinho francês. Ah, é mesmo? Por quê? Ah, vinho francês é meio aguado e azedo. Sério mesmo? Por quê? Porque até há pouco tempo atrás, os importadores traziam esse tipo de produto. Exato. Então, colocavam no mercado aí o vinhozinho francês que... Qualquer coisa, Era mais pra vender a marca vinho francês. Isso, né? E as pessoas iam no mercado, iam no supermercado, pegavam uma garrafa dessa lá na gôndola, chegava em casa, abria, vinho francês. Ouvi dizer que é o melhor do mundo, vamos abrir esse vinho. Aí vai beber, realmente, né? É isso. É como dizia o Macri, imbebível. Imbebível, né? Imbebível. Então, a gente precisa desmistificar muitas coisas, né? Porque é muita falta de informação. O que a pessoa só precisa é disso, a informação. Né? A hora que a pessoa entende o processo, pronto, está resolvido o problema. Mas é bem isso. E é o que a gente faz na loja, a gente gosta de conversar sobre vinhos. Então, as pessoas vêm e geralmente elas se estendem na compra, né? Porque a gente fica trocando essas ideias, né, com as pessoas. E ela agrega conhecimento, você acaba tendo esse serviço, não como uma obrigação, mas como um prazer. Perfeito. Né? E nessa troca de informações você colhe também, é muito engraçado isso, né? Porque, claro, quando é autosserviço, está lá o vinho na prateleira, a pessoa chega, pega pelo rótulo ou porque é o vinho que ela já conhece e leva embora. No caso da loja, não. A gente tem uma memória, a gente é meio que uma biblioteca ambulante. O Fábio, muito mais, né, que eu, porque já conhece, tem clientes que conhecem há mais de 20 anos, né? Tem cliente mais ou menos isso, 20 anos. Então a gente sabe... Cria uma amizade, né? Claro. É aquilo que a gente estava falando lá no início, né? Você fazer um trabalho extremamente transparente, falar, né, do processo e tudo, né? E não só amizade, mas sabe exatamente o gosto da pessoa, né? As particularidades, o que a pessoa curte em cada ocasião. Então a pessoa chega e fala, vou fazer isso, vou cozinhar tal coisa no final de semana, vou precisar de um vinho para isso. A gente já vai direto nos vinhos que a gente sabe que vai atender. Exatamente. E é engraçado. Outros não, quando a gente está iniciando o processo de conhecer esse cliente, a gente conversa, pede referência, vai conversando até pegar uns 3 parâmetros. Uma hora que você pega 3 parâmetros do que o cara gosta, a gente já sabe quais os vinhos que a gente consegue. Mas como é importante oferecer. isso, né? Porque Importante. é uma circulação de informações, né? Se você pegou esse primeiro cliente e deixou ele confortável na compra, e ele foi em casa, abriu esse vinho com a família, ou com um amigo, ou sozinho, bebeu gostoso esse vinho, comeu bem junto, ele vai propagar com os amigos. Vai. E muitas vezes é mais barato até do que ele estava procurando. Exato. Então isso que é importante. Olha, Essa informação que vocês têm ali no chão de loja, que a gente chama, para o consumidor, é necessária, é importante. E aí ele vai propagar isso de uma forma prazerosa, sem custo. E assim,
paladar da pessoa é uma coisa muito interessante, porque depende de muitas coisas. Por exemplo, se a pessoa acabou de, por exemplo, comer um sushi, né, com shoyu, colocou shoyu, Detou no paladar. isso acaba com o vinho. Você pode dar o melhor vinho para a pessoa vai achar horrível. Então, é tudo dependendo do que a pessoa está comendo, né? Pode potencializar ou pode acabar com... A gente fala, mas o que eu como se eu tô comendo uma coisa com shoyu? Toma espumante. Sim. Pronto. A harmonização Espumante é o mais universal de todos. A harmonização é importante, porque o mesmo vinho, ele pode se apresentar de formas diferentes. Eu já teve uma pessoa que falou, olha, o vinho é extremamente amargo. Esse vinho aqui, só que era um alentejo. É um vinho que é super leve, né? Em termos de paladar. O tanino é mais sedoso, é elegante. Só que ela comeu uma sobremesa extremamente doce e tomou vinho tinto. A outra vai amargar. Não tem como. Claro. Tanto é que por isso que os franceses, na época, criaram o champanhe demi-sec. Né? Por quê? Porque eles comiam no prato principal, naquela região ali de champanhe, todo mundo bebendo champanhe, ok. Que lá bebe champanhe, não importa, prato principal, entrada, é champanhe. Depois, vamos comer a sobremesa. Aí pegavam um doce, aí o champanhe ficava ruim. Puxa, tá ruim o champanhe agora? Não tá descendo mais. Aí inventaram o demi-sec, meio doce, né? Meio seco, só meio. Por quê? Porque aí combinava com o doce da sobremesa. Ótimo, ok, maravilha. Um negócio mais palatável. Isso. E como você vai beber o vinho, né? Eu mesmo, hoje não cometeria mais esse erro, mas eu comprei uma garrafa de 750 ml de Sauternes, que é um vinho extremamente doce, um vinho licoroso, né? E fui beber ele como se fosse qualquer outro vinho. Um vinho seco, normal. Baixamos, eu e minha esposa bebemos um vinho, 750 ml de Sauternes, numa noite. O fígado devia olhar para mim e falar, para, seu desgraçado. O que você tá fazendo? O que você tá fazando, pô? Claro, mas é isso, é a informação. Informação. Isso, você precisa falar para a pessoa, informar. Né? Porque a pessoa precisa saber. Por exemplo, um vinho do Porto. Eu vou comprar o vinho do Porto e vou sentar e vou beber toda a garrafa. Não. Você bebe um cálice depois do jantar, deixa na porta da geladeira. Né? Isso, pronto. Tinha um português amigo meu que falava assim, todos devem ter uma garrafa de vinho do Porto na porta de sua geladeira. Pronto. Porto é universal, é muito bom, né? Isso. Pronto, acabou. Aí você vai lá, bebe uma tacinha de vinho do Porto, que é muito doce e muito alcoólico. Mas é como se fosse um licor. Bebe e vai dormir. Pronto, acabou a noite. Vai que vai, né? Exatamente. Agora, se a pessoa antes for querer beber ou durante o jantar, não vai dar certo. Mas são regrinhas ali que não adianta. É coisa que tem que... Por exemplo, eu vejo muitos restaurantes, não só em Curitiba, São Paulo, tudo que é lugar aqui no Brasil, eles pegam frutos do mar, metem queijo, colocam queijo, né? Tem restaurantes famosos aí que fazem isso. Você vai lá na Itália, a senhora lá da cozinha, ela vai lá com uma vassoura e vai quebrar na sua cabeça. Não pode. Por quê? Não pode. Não combina. Agora você vai falar assim, nossa, mas tem restaurantes finíssimos, famosos no Brasil, que servem frutos do mar com queijo. Tá bom. Pronto. Tá bom. Gente, poxa vida. Acabou já? Tem uma notícia triste pra Mas, vocês. mas tem alguém que tá querendo passar a perna na gente. Ele tem que falar do fato inusitado dele. É verdade. Estamos quase acabando, mas faltou uma história aqui ainda. Não, fato inusitado, eu vou contar. Eu uma vez eu quase apanhei lá em Veneza por causa de uma garrafa de vinho. Então, eu queria tirar uma foto linda e maravilhosa lá em Veneza, onde tem as pontes ali e tal, do lado dos barqueiros ali. E eu parei ali, e daí tinha mais pessoas comigo, e a gente começou meio a atrapalhar as pessoas que estavam passando. Mas era só turista, e as pessoas entendiam. Para aí, o cara só vai tirar uma foto.
calma aí, o cara parava e esperava, né? Aí eu só estava vendo lá o melhor lugar para tirar foto daquele uma torre vinho. tortinha, E né? veio, rapaz, um daqueles barqueiros italiano, fino como um parafuso de patrola. E veio, acho que estava bêbado o cara, só pode. E veio lá e queria me matar. Ele falava, eu te mato! Eu te mato! Que eu tava atrapalhando os clientes dele, onde já se viu aquilo, que eu tava atrapalhando e tudo e tal. E todo mundo ficou assim, cara, que é isso? Mas depois a polícia falou assim, não, deixa, esse cara deve estar bêbado e tal. Tá bom. Mas foi muito engraçado. Mas... Não sabe por quê. Mas, gente, foi um prazer imenso a gente poder estar trocando uma ideia, falando um pouco do mundo do vinho, para as pessoas entenderem as dificuldades, os benefícios e os prazeres que o vinho pode proporcionar. E a gente quer que as pessoas provem cada vez mais vinhos diferenciados e de qualidade cada vez maior. Então, é um prazer. Obrigado mesmo de coração por estarem aí. Obrigado pelo convite. Esse é um propósito número 1 da Vinha Brasil Importadora. Trazer informação, não só vender. Vender todo mundo vende, isso é. Mas não, a gente quer levar informação para as pessoas, levar informação, desmistificar muita coisa no mundo do vinho aqui no Brasil e ajudar de alguma forma, né? Então é isso que a gente está trazendo, sempre tentando trazer produtos diferentes, né? E contribuir. É isso que a gente quer. A gente quer contribuir e fazer grandes, belas parcerias, como no Vinho Nobile, né? Que é parceiro da Vinha Brasil Importadora. E é isso, nós temos uma longa caminhada pela frente. Sim. E queremos sempre contar com belas e grandes parcerias. E muito obrigado pelo convite. Obrigado a você. Obrigado, Leandro. Obrigado, Leandro. Agradeço a oportunidade de bater um papo sobre o mundo do vinho. De uma forma bacana. Simples e bom, descontraída. Né? É bom. Uma informação interessante. Se você consome vinho em restaurante, se você gosta de frequentar restaurante, com certeza já provou um vinho que o Leandro vende. O bicho bate perna nesse cara. Bom, são 20 anos de história em Curitiba. Então, a maioria dos restaurantes aqui nós temos informações. Conhece, sim. Meu Deus. Lado, mas o restaurante é uma porta de entrada para o consumidor chegar lá e provar o vinho. Existem muitos vendedores, mas o Leandro, ele é diferenciado. É diferenciado. Aos amigos, um beijo, um abraço. Né? Obrigado, é isso aí. Valeu, gente. Valeu. Obrigado.